Olá, amados ouvintes, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nesse fim de tarde. Estamos aqui reunidos para mais um momento da oração com Deus, a oração do fim de tarde. Esse dia de vitória que o Senhor nos concedeu para estarmos mais uma vez juntos aqui para falarmos com Deus em oração. Primeiro dia, estamos aqui, a semana iniciou, né? E estamos juntos aí pedindo ao Senhor, vamos clamar a Deus, pedindo ao Senhor que nos dê uma semana de bênçãos, livramentos, proteção e vitória, porque sabemos que Ele está cuidando de tudo, está no controle de todas as coisas, e eu digo nessa tarde, descansa no Senhor, porque Ele está no controle de tudo, amém? Está conosco aqui pastor Roberto ao meu lado, vamos juntos para falarmos com Deus. Todos os pedidos de oração dos irmãos estão aqui conosco, em nossas mãos. Quem tem alegria nessa tarde, saudar os irmãos, sua irmã Raquel Fernandes. Vamos juntos falar com Deus, entregar aquilo que nós precisamos receber das mãos do Senhor, nas mãos do Senhor, porque Ele vai nos abençoar. Eu quero trazer uma palavra para nós nesta tarde gloriosa. Gálatas, Gálatas no capítulo 5, 22, fala sobre os frutos do Espírito. E hoje eu quero falar sobre um fruto muito importante para a nossa vida cristã, nossa vida diária, que é a temperança. Ou domínio próprio, A temperança, meus irmãos, ela é o domínio próprio que o Espírito Santo produz em nossa vida. É a capacidade de controlar os nossos pensamentos, as nossas palavras, nossas emoções, as nossas atitudes, escolhendo agir de acordo com a vontade de Deus. E não apenas pelos impulsos do momento, não é verdade? Quantas vezes nós passamos por situações que, se nós não tivermos esse fruto do Espírito dentro de nós, a gente não consegue agir da maneira que o Senhor quer que nós agimos, Vivemos em um tempo, irmãos, em que muitas pessoas são governadas pela pressa, pela ira, pela ansiedade e pelos desejos da carne. Mas Deus nos chama a viver, glória a Deus, uma vida de equilíbrio e sabedoria. A temperança, ela nos ajuda, irmãos, a dizer não ao que desagrada ao Senhor e sim aquilo que fortalece a nossa comunhão com Deus. A palavra de Deus aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Isso nos mostra, meus irmãos, que uma das maiores vitórias que nós podemos alcançar não é sobre as outras pessoas, mas sobre nós mesmos. Quando permitimos que o Espírito Santo governe o nosso coração, nós aprendemos a reagir com sabedoria, controlar nossas palavras e tomar decisões que glorificam a Deus. Hoje, se você estiver enfrentando situações, eu quero falar para você nessa tarde, situações que têm testado a sua paciência, as suas emoções, a sua fé. Lembre de uma coisa, que Deus, o Senhor, Ele pode vencer, irmãos, todas as batalhas. O mesmo Espírito que habita dentro de nós, irmãos, Ele nos capacita a viver uma vida de domínio próprio e obediência. Vamos pedir nessa tarde: Espírito Santo, ajude-me a viver com temperança, dá-me esse domínio próprio, esse controle. E vamos orar juntos nesse fim de tarde, pedindo que o Espírito Santo nos dê sabedoria para controlar as nossas emoções, porque nós precisamos saber o tempo de falar, o tempo de calar, não é? Pedir ao Espírito Santo para controlar nossas palavras, nossas atitudes, para que possamos refletir o caráter de Cristo em tudo o que formos fazer. Porque a temperança nos ajuda, irmãos, a permanecer firmes, mesmo diante das tentações e os desafios da vida. Porque quando Deus governa o nosso coração, irmãos, nossas escolhas passam a glorificar o nome do Senhor. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração nesse fim de tarde, e vamos falar com Deus em oração. A paz do Senhor, pastor Roberto. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Graças a Deus estamos aqui reunidos na presença do Senhor, para mais esse momento de oração. Amém. E eu estava observando, irmãos, dentro dessa palavra, algo muito forte da parte de Deus. É esse fruto do Espírito que é a temperança. E a gente não deixar ser controlado pela impaciência, pela ira, pelo ódio, pelo momento.
Amém? Porque não é fácil, essa questão, essa situação aí não é fácil. Mas eu vejo que Paulo e Silas, eles conseguiram nos dar um exemplo muito grande a esse respeito. Quando Paulo e Silas foi preso, porque estava pregando a palavra de Deus, e ali, naquele momento, eles foram chicoteados. A palavra de Deus fala que eles foram retalhados de chicotes e presos. Amém? Mas eles não deixou se levar pelo forte temperamento, pelo momento, pela ira ou pela tristeza ou pela angústia que isso traz quando não se tem o fruto do Espírito. Ou vai trazer a tristeza ou a angústia ou a ira, porque eles não estavam fazendo algo errado, eles estavam praticando aquilo que era certo. E mesmo assim eles foram reprimidos, açoitados e retalhados de chicote e presos. Mas o que eles fizeram? Foram orar e louvar o nome do Senhor, porque eles tinham verdadeiramente esse fruto do Espírito. Então, como eles tinham esse fruto do Espírito, da temperança, eles tiveram as condições de, naquele momento tão difícil, suportar aquela situação e continuar orando e louvando. Amém? Então, o segredo é como que nós vamos adquirir esse fruto do Espírito de temperança? É na oração, é na dedicação nas coisas de Deus, na perseverança. Porque se a gente não perseverar na oração e na palavra de Deus, procurando obedecer da melhor forma que a gente puder, nós não vamos ter essa condição e essa capacidade, porque isso não vem de nós. Isso é algo que vem de Deus para dentro de nós, com muito esforço e muita dedicação. Amém? Então esse é o segredo de ser um servo de Deus fiel, uma serva de Deus, uma pessoa, que luta para conquistar o melhor, para ser cada dia melhor diante de Deus. Amém? Se eu disser que é fácil, eu estou mentindo, porque não é fácil, mas é possível ao que crê e confia e busca. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, bendito e soberano Pai, Senhor, eu te agradeço por mais esse momento. Te agradeço, Jesus, por esta palavra tão reveladora. Te agradeço, Jesus, por esta consciência tão maravilhosa, por esse entendimento espiritual que o Senhor acabou de nos dar, essa instrução maravilhosa, Senhor, tanto para as nossas vidas, quanto para a vida de todo aquele que está ouvindo ou vai ouvir essa oração e essa palavra. Senhor, porque, meu Deus, eu tenho certeza que isso é algo que não veio dos homens, mas sim veio de Deus para nós, veio de Deus para cada um que ouvir e meditar nessa palavra. Porque, Senhor, ouvir é fácil, entender é fácil, mas às vezes não é fácil se submeter à tua vontade, porque o Senhor disse que aquele que fizer a vontade do Senhor, esse terá vida eterna, mas aquele que fizer a sua própria vontade, será difícil alcançar o milagre e alcançar a resposta de Deus na base da salvação. Senhor, eu agradeço ao Senhor por tudo que tem feito, por essa grande chance e oportunidade. Peço também, Jesus, perdão pelas nossas falhas, Senhor, por momentos que às vezes temos excedido, Senhor, aquilo que é a verdade, aquilo que é de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade, porque nós não somos perfeitos, Senhor. Nós não estamos aqui para dizer que alguém tem que ser perfeito. Não, nós não somos perfeitos. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo revela para nós, fala conosco dia a dia, passo a passo da nossa vida, para que nós possamos compreender, para que a Tua palavra verdadeiramente possa estar enraizada dentro de nós, Senhor, para quando abrimos a nossa boca, falarmos aquilo que edifica, aquilo que transforma, aquilo que muda história, Senhor, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem prudente, ele edificou a sua casa na rocha, e a rocha é o Senhor Jesus, a rocha é a palavra, a rocha é o Espírito Santo, a rocha é o Deus Todo-Poderoso, que levou água para Israel no deserto. Ah, meu Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é a água viva que sacia,
O Senhor é o pão vivo que desceu do céu, Senhor, e este pão vivo, ele não alimenta a carne, ele alimenta o nosso espírito e a nossa alma, que é a palavra do Senhor. Quando o Senhor falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem natural vive do pão, do alimento natural. O espiritual, ele vive, oh meu Deus, da tua palavra, da oração, da obediência, da santificação e da perseverança. Oh meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, graças eu te dou, meu Pai, porque foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos escolheu, Senhor, ainda que a palavra saiu da boca do homem, meu Pai, mas ela veio direto do céu pelo teu Espírito Santo. Jesus, usando instrumentos humanos para nos despertar, para nos chamar a atenção, para nos trazer para essa luz gloriosa, porque está escrito na tua palavra: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Jesus, o Senhor não está mais na terra fisicamente, mas nós estamos fisicamente, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor mandou, aquele exemplo que o Senhor deu. Senhor, cumprir aquela palavra que o Senhor disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, batizai, orai pelos enfermos, orai pelos presos. Jesus, dai de comer o que tem fome, de beber o que tem sede. Deus Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, encha-nos da tua graça, renova as nossas forças, Senhor. Oh, meu Deus, esta pessoa que está orando aí do outro lado, Jesus, trabalha nesse coração. Meu Deus, trabalha nessa vida, nessa família, meu Deus. Oh, Jesus, levando a graça, levando a unção, o revestimento, Jesus, para esta família. Jesus, eu me lembro que em uma certa feita, Paulo questionou ao Senhor devido a tantas provações e aflições. Jesus, mas o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te fortalece nas tuas fraquezas, Senhor. Oh, meu Deus, a tua graça, ela tem nos feito suportar as adversidades. A tua graça, Senhor, ela tem nos feito forte. A tua graça tem nos feito resistir tudo que tem vindo, meu Pai, porque este é o exemplo do verdadeiro discípulo, do verdadeiro homem de Deus e a mulher de Deus, que não deixou se levar pela contenda, não deixou se levar pela perseguição, não deixou se levar pela calúnia, não deixou se levar pela enfermidade, não deixou se levar pela sentença de morte que veio da boca do homem. Oh, meu Deus, mas abraçou a fé, abraçou a palavra, abraçou a graça do Espírito Santo. Oh, Jesus querido, por isso, meu Deus, eu oro por cada vida, por cada familiar, por cada pessoa, cada homem, cada mulher. Oh, meu Deus, converte esse coração, transforma esse coração, transforma esse entendimento, Senhor. Oh, meu Deus, oh, Jesus, porque o Senhor disse na tua palavra para nós não conformar com esse mundo, não conformar com as coisas deste mundo, mas transformar o nosso entendimento segundo a graça, segundo a renovação espiritual, segundo o regimento da tua palavra, Senhor, porque é a tua palavra que liberta, é a tua palavra que transforma, Jesus, porque o Senhor deixou muito claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, nós não temos que procurar enquadrar a palavra em nós, mas enquadrar a nossa vida baseada na palavra. Senhor, não procuramos
procurar a palavra para nos defender e nos esconder atrás da palavra, mas nos colocar diante da palavra, para que a palavra nos limpa, nos transforma, nos purifica, Senhor. Oh Deus vivo, Deus tremendo, porque a porta é estreita, o caminho é apertado, Senhor. Jesus, nos ajuda. Nessa porta, Senhor, não vai entrar bagagem, nessa porta, Senhor, não vai entrar as rebarba, elas têm que ser tiradas enquanto estivermos aqui embaixo. Oh Senhor, ajuda essa pessoa, ajuda esse familiar. Jesus de Nazaré, eu oro por esse enfermo, por esse doente, por essa pessoa. Oh glória a Deus, porque quando nós nos enquadramos, Senhor, na tua palavra, quando nós deixamos esta palavra nos libertar e nos transformar, daí então nós temos autoridade do Pai, do Filho, do Espírito Santo, autonomia para repreender os demônios, autonomia para repreender as enfermidades, autonomia para repreender o câncer, para repreender o nódulo, para repreender a doença no coração, o assopro no coração, a doença do miocárdio. Jesus querido, coloca a tua mão aí agora. Anjo de Deus, visita essa pessoa agora, visita Jesus agora, assopra Jesus agora a vida nessa pessoa que está em coma na UTI, assopra Espírito Santo a vida, porque esse aparelho já diminuiu os batimentos, já diminuiu o som, esse coração está fraquinho, mas a vida ainda está nele. Jesus, fortalece essa vida, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor. Jesus, esta pessoa está aí nessa situação, meu Pai, nas últimas, Senhor, mas ainda não te aceitou, ainda não se converteu, ainda não mudou de vida, ainda não tem a chance de se salvar. Jesus, dá mais uma oportunidade. Eu peço, eu clamo, Jesus, eu suplico a Ti agora, dá uma oportunidade para essa pessoa, para esse filho, para essa filha, porque esse pai e essa mãe vai ver o milagre, vai entender, vai ter a certeza que existe um Deus no céu, que existe alguém que intercede por nós através da oração, da obediência e da palavra. Senhor, a Tua palavra diz que há enfermidade que é para a morte, mas há enfermidade, situações que é para glorificar o nome do Senhor. Jesus, que esse mal seja para glorificar o Teu nome, não para a morte, para que esta família se converta, para que essa pessoa se converta e muda de vida e seja um servo fiel a Ti, seja um discípulo na Tua casa, seja um homem de Deus e uma mulher de Deus. Oh meu Deus, faz a obra neste momento, Jesus, faz uma obra nesta hora, meu Senhor. Jesus, que nós possamos ser o vaso de honra, porque está escrito na Tua palavra que em uma grande casa há diversidade de vasos, Senhor, mas que nós possamos ser o verdadeiro vaso, o vaso de honra na Tua casa, porque os demais não interessa, Senhor. Não estamos aqui para competição, não estamos aqui para se aparecer, mas nós estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, para falar a verdade, para viver a verdade, Jesus, porque o Senhor é o caminho, é a verdade, o Senhor é a vida e o Senhor é a salvação. Jesus, o Senhor é a porta, o Senhor, meu Pai, é aquele que salva, que cura, que liberta, o Senhor é o princípio e o Senhor também é o fim de todas as coisas. Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Cura todos os enfermos, sara todos os doentes, aonde estiver agora, nos hospitais, nos leitos, nas casas, nas clínicas, nas cadeias, Senhor, visita nesta hora, meu Deus. Oh meu Pai, eu oro, eu entrego todos em Tuas mãos, Senhor, e acredito na resposta e no milagre, em nome de Jesus. E graças a Deus, e graças a Deus. Que Deus abençoe meus irmãos.
Aonde você estiver nesse momento, seja lá no seu trabalho, na sua casa, na empresa, no carro, aonde você estiver nesse momento ouvindo essa oração, de acompanhante no hospital, coloca a mão na tua cabeça, no teu coração aí agora. Se você estiver de acompanhante junto de um paciente, coloca a mão sobre ele aí agora. Aonde você puder, faça isso e Jesus vai te abençoar e nós vamos confirmar a vitória aqui agora. Amém? Coloca a mão aí e fala assim comigo: Senhor Jesus, mais uma vez eu entrego a minha vida, todos meus familiares e meus amigos, eu entrego agora em tuas mãos, de corpo, alma e espírito. Jesus, cuida de nós, faz em nós a tua vontade, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Não se esqueça de divulgar essa mensagem, essas orações, porque isso é muito importante, meus irmãos. Vamos ser o verdadeiro missionário. De graça recebei e de graça dai. Você não pagou para ouvir e receber essa palavra e essa orientação e oração, amém? E eu tenho certeza que Jesus, ele já te alcançou aí aonde você está. Agora você vai fazer a sua parte, é enviar para aquele que você sabe que está precisando. Amém? E cumprir a palavra e a vontade de Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Você que não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal. Faz a sua parte. E eu tenho certeza que Deus vai fazer a parte dele na sua vida, nos seus projetos e na tua casa, em nome de Jesus. Amém? E até às 0 horas, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.